propósitos, estão fazendo os seus propósitos. Eu gostaria de estar orando por cada um, eu e a pastora Denise, e ungindo, amém? Então venha rapidinho para que a gente possa estar orando, amém? Você que tem um propósito diante de Deus, não sei qual é o seu propósito, pode ser restauração, pode ser sabedoria de Deus, talvez você está em um empreendimento e não sabe se esse empreendimento é a vontade de Deus ou não, a restauração da sua família, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, saúde, amém? Alguém na sua casa pode estar enfermo, amém? Glória a Deus. Pastora Denise, amém? Aleluias, glórias a Deus. Enquanto a pastora passa orando, impondo as mãos, e eu oro, você creia que Deus é fiel para fazer este milagre, amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Deus de poder e glória, em nome de Jesus, cada um que está aqui, ó Senhor Deus, tem um propósito diante de Ti. Cada um que está aqui, ó Senhor Deus, colocou algo diante de Ti. Ó Pai, são Teus filhos amados, Senhor Deus, queridos, que o Senhor ama tanto. Ó Pai, eu Te peço em nome de Jesus, que cada um, ó Senhor Deus, tenha o seu propósito em Ti alcançado. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada coração. O Senhor conhece o propósito de cada coração. O Senhor conhece as nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a nossa boca. Ó Pai, o Senhor é onisciente. Mas Senhor, a Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, então há um clamor a ser feito, há um pedido a ser seguido, a ser feito, a ser executado. Há, Senhor Deus, uma porta a ser batida que vai ser aberta. Ó Senhor Deus, há um pedido, ó Senhor Deus, que o quanto for pedido, ó Senhor Deus, será atendido, porque Tua palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Senhor Deus, em nome de Jesus, e que sejam medidas, ó Senhor Deus, transbordantes, ó Pai, medidas estas, ó Senhor Deus, que o olho humano, que a mente humana, que a concepção humana, ó Pai, não é capaz de quantificar, porque o Senhor é um Deus ilimitado. Faz, ó Senhor Deus, da Tua maneira. A Sua maneira é melhor do que a nossa. O Senhor é perfeito. O Senhor, ó Pai, ó Senhor, é muito mais excelente. Aquilo que nós pedimos, o Senhor faz além. Senhor, em nome de Jesus, restaura as famílias, cura a enfermidade no corpo, abre a porta de emprego. Senhor Deus, afasta a ameaça do mal, o olhar altivo, ó Senhor Deus, a peste perniciosa, a praga, ó Senhor, em nome de Jesus, libera o Teu favor sobre estas vidas, libera causas na justiça, libera, ó Senhor Deus, ó Pai, o Teu favor do alto, ó Rei Celestial. Assim como Esther entrou diante do rei e alcançou o favor, assim são os Teus filhos, ó Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai. Senhor Deus, entram com intrepidez e ousadia no Santo dos Santos, no nome de Jesus. Libera, ó Senhor Deus, faz a Tua obra sobre a vida deles, faz a Tua obra através deles, em nome de Jesus, ó Pai. Neste momento, como sacerdote sobre este lugar, ó Pai, Senhor Deus, como pastor e como autoridade imposta por Ti aqui, ó Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda obra do maligno em cada vida, todo o poder das trevas, toda hoste, principado, potestade, príncipe da malignidade, toda a força do mal, em nome de Jesus, caia por terra agora. Estas vidas são do Senhor Jesus, e você não tem direito, não tem parte, porque o que é de Deus, o maligno não toca, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha aqui para mim, antes de voltar. Creiam que vocês estão saindo daqui com toda a fortaleza do mal, porque caído por terra, porque a nossa fé, ela é uma arma poderosa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Por isso que Deus não se agrada de quem duvida e de quem murmura, porque quem murmura e quem duvida não tem fé. Porque quem duvida
tem uma fé na derrota, é uma fé ao contrário. Agora, quem tem fé, tem certeza, vê tudo à sua volta dando errado, mas ele diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo os seus decretos, sua vontade. Então, sabe que é um operar de Deus, que Deus está em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Volte para o seu lugar, aplaudindo o Senhor, crendo que o Senhor é bom. Amém. Amém. Vamos fazer a oferta já no começo, rapidamente, para eu ter tempo para ministrar esse estudo hoje. Um estudo que hoje, orando, Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de fazer a oferta já no começo, para que a gente tenha tempo aqui. Amém? Aleluias. Você que vai dizimar, você já sabe que é o envelope branco que está ali atrás, o envelope do dízimo. Amém? E o envelope da oferta, muito provavelmente, está na frente, no bolso da camisa da frente, da sua cadeira. Amém? Amados, a oferta, ela abre a janela dos céus. A oferta, ela tem o poder de trazer abastança sobre a sua vida. Toda semente tem um desígnio. Eu nunca vi uma semente de laranja virar melancia, porque o desígnio dela, o destino dela é virar uma semente, virar uma laranjeira. Eu nunca vi uma semente de melancia dar um abacateiro. Não tem como. Por quê? Porque o desígnio dela é virar um pé de melancia, não um abacateiro. Mas você pode perceber que você planta um caroço de abacate, você planta uma semente de melancia, você planta um caroço de maçã, você planta uma sementinha ali de mamão, de amora, do que for, e logo, aquela semente, por mais duro que o solo seja, ela tem o poder de frutificar, romper o solo. Quando você semeia, a gente pensa que está dando dinheiro, não é? O apóstolo Paulo diz: aquele que semeia, ele está falando de semeadura, ele está traçando um paralelo, porque ele entende que no mundo espiritual acontece da seguinte maneira: assim como você vê na rua, aquele solo, o asfalto duro, e uma plantinha quebrando o solo e rompendo o asfalto, tão frágil, tão pequena, mas ela tem força para quebrar o asfalto. Assim é a sua semente na casa de Deus. Não importa o quão duro esteja a economia, as dificuldades, a sua semente, ela tem o poder de romper esse asfalto duro. Não importa. E a outra coisa, a Bíblia diz que nós colheremos a 30, 60 e a 100 por um. Irmãos, você planta uma semente e nasce uma árvore que dá 30, 40, 50, 60, 100 frutos. Você está entendendo? Quando você semeia com desígnio, com propósito, a semente, ela tem que cumprir esse propósito, porque ela carrega um código genético. O DNA da sua semente está escrito frutificação. Agora você tem que crer, porque você não lança uma semente e você vai embora. Eu vou plantar essa semente aqui e vou embora, nunca mais. Quem é que planta uma semente? Eu gosto de ir na casa da tia Lília, de vez em quando, comer uma tapioca de manhã e orar. Tia Lília, amém? Você chega na casa da tia Lília, vamos lá, tem mamão lá? Tem manjericão? Tem hortelã? Tem capim santo? Tem fava? Tem... O que é isso aí, meu Deus? Jaca? Tem maracujá? Tem acerola? Agora, parece um sítio. Isso é uma casa, não é um sítio. Isso é uma casa. Só que a tia Lília planta e ela vai regar, ou o seu Eurofran vai lá e rega, e olha, essa planta está morrendo, precisa. Um dia eu perguntei: o que é isso aqui, seu Eurofran? Ele: isso é estrume que eu trago lá do Crato, que é para engordar a terra, para mexer. Eles cuidam da terra, para que a terra produza e dê o seu fruto. Você não é semear e dizer assim: eu semeei, eu dou para Deus, e aí Deus sabe de tudo. Não, meu irmão, nós somos muito bons em dar,
mas esquecemos de velar por aquilo que demos. O que o diabo quer colocar na sua cabeça como barganha, Deus chama de propósito. Não deixe o inimigo deturpar aquilo que Deus colocou de maneira tão original e tão sublime, porque se barganha for propósito, o maior barganhador da face da terra e do universo é Deus, que entregou a Ele mesmo, barganhando com Ele mesmo, e morreu na cruz por Ele mesmo, para colher uma família de muitos filhos, porque Deus entregou Jesus com um propósito, colher uma família de muitos filhos. Jesus não veio morrer à toa, Ele semeou a Jesus com um propósito. Então imitemos a Deus em tudo, inclusive nisso. Deixa eu orar pela sua oferta e pelo seu dízimo. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela oportunidade de semear com propósito, de obedecer, dizimando na sua casa. Senhor, que o devorador seja repreendido, e que o Senhor possa abrir a janela dos céus, porque não vamos semear por necessidade, mas com alegria, não por avareza e nem por torpe ganância, porque o Senhor ama quem dá com alegria, e nosso coração está cheio de alegria em ter a oportunidade de devolver, sim, porque na verdade é o Senhor quem dá para a gente, porque se estamos dando aqui, ó Pai, é porque o Senhor já nos deu primeiro. Então estamos agradecendo, e como ato, materializando a honra, Senhor, e a gratidão, estamos ofertando e dizimando na sua casa, no nome de Jesus, amém. Você pode vir com alegria, aleluias, ofertar na casa de Deus, aleluias. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo 25. Aleluias. Hugo, pode tirar aqui? Amém? Êxodo 25. Aleluias. Te adoramos, ó Pai, bendizemos o teu santo nome, aleluias. Êxodo capítulo 25 do versículo 10 em diante, amém? Hoje era o dia, pode baixar um pouquinho só para mim, Rafa, amém, amém, tá bom. Hoje era o dia para você trazer uma caneta e um caderno, ou um lápis, um caderno. Por isso que eu fiz questão de avisar que era um estudo. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Senhor levantaria pastores que pastoreariam o seu povo com ciência e com sabedoria. Veja bem, há uma diferença dicotômica entre conhecimento e informação. A nossa geração tem muita informação. Qualquer menino hoje de 14 anos, 15 anos, ele tem mais informação do que um adulto de 35 da década de 90. Hoje você tem informação na palma da mão, quando você liga o seu Palm Top, seu smartphone, seu tablet, seu laptop, você abre qualquer coisa que você perguntar para o Google, não precisa nem digitar, você pergunta, você diz, dá um ok Google, e ele fala, e você pergunta e ele dá lá a resposta para você. Mas isso é informação, isso não é conhecimento.
Conhecimento tem quem tem experiência naquilo que está falando. Albert Einstein diz que a única fonte de conhecimento é experiência, porque quando você passa a experiência, você é formado por aquela experiência. Uma informação não te forma, ela apenas te informa, mas a experiência que você passou vai trazer um caráter, vai forjar você, ela traz marcas. Você pode pegar um médico que acabou de sair da faculdade e um que já se formou há 30 anos, apesar da medicina ter avançado e tudo e tudo hoje é mais tecnológico, mas não posso negar, você não pode negar que aquele que já se formou há 30 anos e que já dirigiu hospitais e que já atendeu todo tipo de gente tem mais experiência do que o garotão que acabou de se formar com todos os seus aparatos tecnológicos. Então é importante termos conhecimento na palavra. É importante sabermos o que está na palavra, mas o que aquilo representa. Porque saber o que está na palavra, qualquer papagaio de repetição, qualquer papagaio sabe. É só ensinar a falar para ele, ele falar, ou você ditar para ele todos os dias os 10 mandamentos, ele vai te falar de cós salteados os 10 mandamentos, mas ele não vai saber o que significa. Então algumas coisas estão na palavra e nós podemos unir para que haja conhecimento e revelação, porque o conhecimento sem a revelação me torna cético, me torna letrado, e a revelação sem o conhecimento me deixa místico. Então a palavra ela tem que andar em você, e você tem que andar crescendo com essa palavra em graça e porque assim crescia Jesus, em graça e em conhecimento, tendo o equilíbrio em todas as coisas. O apóstolo Paulo tinha um conhecimento extraordinário, enorme. Jamais ouviria qualquer pessoa que não fosse um judeu, um rabino, que não fosse um sacerdote, que não fosse um estudioso, pois a primeira coisa que Jesus fez quando ele se encontrou com Cristo em Espírito no caminho de Damasco foi: vai ter com um homem simples, vai ter com Ananias, vai ter com um homem simples, um homem do campo. Jesus estava quebrando a soberba de Paulo. Paulo tinha conhecimento, Ananias revelação, para poder juntar os dois, para depois se tornar o apóstolo que mais viajou, que mais pregou, que mais fez missões. Bom, no livro de Êxodo, capítulo 25, no versículo 10, diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados, será o seu comprimento, de 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e duas de outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro de 2,5 côvados, que será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido, de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão a sua asa por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Então Deus manda fazer essa arca. E é interessante que no livro de Hebreus você encontra, mas
a palavra do Senhor nos relata que dentro dessa arca, aqui nós lemos sobre a arca, mas dentro da arca estava também a vara de Arão que floresceu, o maná do deserto, amém? E as tábuas da lei dentro da arca. Bom, a arca simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava a graça de Deus andando entre o povo. A arca simbolizava o poder de Deus. A arca na guerra era motivo de vitória. Quando os filisteus vieram ter contra os filhos de Israel, eles mandaram trazer a arca, e a palavra do Senhor diz que eles fizeram tanto barulho quando viram a arca que a terra tremeu. E nesta guerra, apesar disso, eles não foram bem sucedidos e roubaram a arca, mas a arca por si só carregava tanto poder que o arraial dos filisteus começou a ser tomado de enfermidade, e eles tiveram que devolver a arca. A Josué colocou a arca à frente quando foi para o Rio Jordão, e nós vamos entendendo de passagem em passagem, de versículo em versículo, de livro em livro, o poder que a arca tinha, até que a arca sumiu. Essa arca da aliança, chamada arca da aliança, ou arca do concerto também, amém? Então essa arca simbolizava poder, ela simbolizava a magnitude, ela simbolizava o Deus que guardava o seu povo, ela simbolizava o poder do conserto, porque propiciatório vem de acalmar, propiciatório vem daquele que aplaca a ira de alguém ou de algo. Por isso que nós lendo aqui, nós lemos tanto essa palavra propiciatório, 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 propiciatório. O propiciatório era o lugar onde se aplacava a ira de Deus através da aspersão de sangue. E aí, eu analisando a arca, eu encontrei algumas revelações. Por exemplo, nós acabamos de ler aqui que a arca tinha que ser de madeira de acácia. A madeira de acácia, ela simboliza a natureza humana e simples de Cristo. Hoje, nós somos a arca que carregamos o maior tesouro dessa terra, nós carregamos a presença de Deus, amém? Profeticamente, a arca hoje somos nós. Por isso que tudo que havia no Velho Testamento apontava para tudo que existe hoje, amém? Então naquele tempo, o que Deus estava querendo falar conosco hoje, a madeira de acácia simbolizava a natureza simples de Cristo, porque a acácia era uma madeira simples. A acácia a acácia não era um cedro do Líbano ou outra madeira como a palmeira ou a tamareira, que existem mais de 200 funções para ela. Há um ditado entre os árabes e os judeus que há mais utilidades para a tamareira do que se possa imaginar. Eles veneram tanto a tamareira ou a palmeira, porque há uma tradução palmeira e outra tamareira, que eles colocam, quando eles querem elogiar as suas filhas, eles colocam o nome dela de Tamar, que vem de tamareira. E a acácia não era uma madeira nobre, não era uma árvore alta, não era uma árvore que tinha tantas funções, havia simplicidade. E Deus, quando manda fazer a arca para guardar a sua presença, porque Ele disse: olha, eu estarei ali, e ali, quando o sumo sacerdote entra ali, é dali que eu darei a ordem para o meu povo, ou seja, eu me manifestarei ali entre os querubins, no propiciatório, na tampa da arca. Sabe como acontecia isso? Vinha a Shekinah, ou ao Rabod, que é o peso da glória de Deus. Ele descia entre os querubins estavam assim, um de frente para o outro, o peso da glória de Deus descia, enchia todo aquele lugar ali, o Santo dos Santos, e Deus começava a dar ordem ali. Amados, o tabernáculo só foi erguido para habitar, para que a arca habitasse dentro. O tabernáculo só foi erguido para que a arca habitasse dentro, porque tabernacular é habitar, é habitação. E hoje a presença do Espírito Santo tabernacula em nós, ou seja, tabernacula em nós, habita em nós. Vem de tabernaculum, vem de habitação. Aleluias. Então ele diz: olha, a madeira é simples, porém tem que ser revestida de ouro. E aí fala da divindade de Cristo. Cristo,
conquanto fosse humano, era também Deus, 100% homem, 100% Deus. Por isso que ele disse: olha, a madeira é de acácia, mas bate o ouro e reveste por fora e por dentro, porque pode ser simples o meu projeto, mas tem nobreza nele. Nem tudo que é simples é simplório. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente olha e confunde o simples com o simplório, o metódico com o arrogante. Nós olhamos uma pessoa que é metódica às vezes. Ela gosta das coisas no lugar, ela quer comer no horário certo, ela não gosta de receber visitas se não for avisada, ela não gosta de ter muita, não é que ela não gosta de ter comunhão, mas ela gosta de ter tudo programado. Se não foi programado, ela não vai, porque ela tinha. Isso é uma pessoa metódica, ela não é arrogante, ela não é metida, ela é uma pessoa que gosta de programar o seu dia. Aí às vezes a gente pega uma pessoa que a gente diz: a fulana é tão simples. Por quê? Porque fulano não quer estudar, não está nem aí para a vida, não liga para nada. Pastor, como ele é simples. Não, você pode ter 1 milhão na sua conta e ser simples. Você pode ter 10 milhões na sua conta e ser simples. Agora você pode ter R$1 na sua conta e ser a pessoa mais arrogante da face da terra. Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com você. É com você. Jesus era simples, porém nobre. Nobre. Em todas as coisas ele fazia com excelência. Ele dava ordens específicas. Pedro, vai lá, vai ter um peixe, mas você não tira da boca do peixe. É da boca, não abre a barriga, não é do olho, não é, é da boca do peixe, uma moeda, porque eu vou pagar o imposto, dê a César o que é de César. Pedro tem um homem com um cântaro d'água na cabeça, ele não está com uma jarra, com alças, ele não está com uma bolsa, ele não está com um alforge, ele não está, ele está com um jarro de água na cabeça. A ordem de Jesus era específica. Irmão, Jesus era metódico. Era metódico. Jesus, você pensa que Jesus, a palavra do Senhor diz que havia tanta gente na porta para Jesus atender, e Jesus sabia de tudo, irmão, que aqueles 4 companheiros subiram com o deficiente, um aleijado, um homem que estava na maca, no telhado, fizeram o buraco onde estava Jesus e desceram ele por ali. Jesus podia dizer o seguinte: ei, para todo mundo, abre, porque tem uma pessoa que está mais necessitada aqui, que é esse homem. Entra, depois eu atendo vocês, que eu vou atender todo mundo mesmo. Não, tudo tinha o seu tempo e a sua ordem. Ele foi se batizar. Eu não sou digno de batizar o Senhor, de amarrar a sandália dos seus pés, o cadastro das suas alpargatas. Eu não sou digno. João, eu tenho que me batizar. Vamos, eu vou esperar a minha vez, eu vou me batizar. E depois que eu me batizar, eu vou para o deserto cumprir. E no deserto, Satanás quis alterar o processo, acelerar o processo. E Jesus: eu não vou acelerar o processo, nem só de pão vive o homem. Não, mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que o reino de toda a terra será meu, mas não é através de ti, é através do meu Pai. Não vou receber da sua mão, Satanás. Eu vou ficar aqui, e vou ficar aqui jejuando e orando. É preciso entender que simplicidade é uma coisa, simploriedade é sem significado. Pessoa simplória não tem significado. Você não pode andar dizendo qualquer coisa está bom, porque Deus deu o melhor por você, Jesus Cristo. Deus não deu qualquer coisa. Deus não deu qualquer coisa para você. Deus deu o melhor. Quando você for adorar, adore com o melhor que você tiver. Quando você der um glória a Deus, é o melhor glória a Deus que você der. Como aquela mulher disse para o pastor Chan:
disse: pastor, o senhor está me perguntando porque hoje eu estou diferente de ontem. É porque hoje eu quero adorar melhor do que ontem, porque todos os dias eu levanto dizendo para Deus: eu não quero ser igual a ontem, eu quero ser melhor. Aquilo que eu não dei ontem para o Senhor, hoje eu darei. A menina incomodava o pastor de maneiras benéfica, de maneira boa, porque ele olhava para ela e ela nunca estava igual, ela era sempre diferente, sempre havia um brilho diferente, e um dia ele não aguentou, ele disse: tem algo diferente em você, todos os dias eu vejo uma glória se renovando. E ela disse: porque eu não consigo andar com a glória de ontem, eu tenho que andar com a glória que o Senhor está derramando sobre a minha vida. No Salmo 92, no versículo 10, diz o seguinte: o Senhor unge-me com a unção do óleo fresco, o Senhor faz da minha força como do boi selvagem. Deixa eu falar uma coisa: o óleo é fresco. O óleo de domingo que caiu aqui foi para domingo e você está vivendo, mas o óleo já está ficando velho, já está na hora de derramar mais óleo sobre a sua cabeça, já está na hora de renovar. O óleo não é de ontem, o óleo é fresco, para que você tenha a força de boi selvagem. Eu nunca vi boi selvagem parar em cerca, ele quebra tudo, arrebenta no peito e sai. Não tem cerca de Satanás que vai te parar, é só o óleo ser fresco. Aleluias. Amados, o revestimento de ouro por fora é a natureza divina de Cristo, 100% ouro, 100% madeira por dentro, 100% humano, 100% Deus. As argolas simbolizavam o tempo. Para os judeus, você vê muito isso em toda a Bíblia. Ezequiel, à beira do rio Quebar, viu os anjos em elipses. Você vê muito na Bíblia a questão do tempo. No livro de Josué, capítulo 5, Deus usa de um trocadilho quando ele diz: eis que rodei de vós, revolvi de vós o opróbrio do Egito, a maldição do Egito, e chamou o nome daquele lugar Gilgal, que em hebraico é Gilead. Então, as argolas simbolizavam o tempo, simbolizava a história, e os varais de madeira de acácia, revestido de ouro, simbolizava Cristo, 100% homem Deus, ultrapassando toda a história, guardando o povo de Israel, sustentando a presença de Deus naquele povo. Porque eram os varais que passavam pelas argolas para que os sacerdotes pudessem levar a arca. A arca não poderia ser transportada de outra maneira a não ser nos ombros dos sacerdotes. Quando quiseram transportar a arca de qualquer maneira, uma pessoa morreu. Quando Davi, com boa intenção, queria levar a arca de volta para Jerusalém, em uma época em que Roma tinha o seu poderio político, em uma época em que a Grécia tinha a sua intelectualidade aflorada, em uma época em que todas as outras cidades tinham comércio, como o Egito, tinham a sua fortuna, Jerusalém tinha perdido o significado, porque a arca já não estava mais lá, e Davi disse: eu vou levar a arca de volta para Jerusalém, a capital da adoração vai ser restabelecida. Sabe o que Davi fez? Pegou a arca, colocou no lombo dos bois, e os bois tropeçaram, e o homem chamado Uzá, que no hebraico vem da raiz da palavra força, tentou agir com sua própria força, segurando a arca, e a Bíblia diz que Deus abriu ruptura em Uzá, e Uzá morreu. Eu aprendo uma coisa: primeiro, eu aprendo que os bois tropeçam, mas a arca não cai, porque é Deus que sustenta. Não é com a minha força que eu tenho que tentar fazer algo, mas é com a força de Deus. E outra coisa, eu não posso carregar a arca de qualquer maneira, eu não posso andar de qualquer jeito. As pessoas não podem olhar para mim e ver que eu sou mais ou menos de Deus. Não existe mais ou menos de Deus. Se eu pegar um copo desse aqui e colocar água, vou lá no vaso sanitário e boto isso aqui de água, aí daqui para cá eu boto a melhor água, eu mando trazer água não sei de onde, Mar del Plata, daqui para cá, mas daqui para cá é água do Mar da Praga, daqui para cá. Você bebe? Você bebe? Quem bebe? Água do vaso aqui e daqui para cá água pura. Não bebe. Por que Deus tem que beber a gente de qualquer maneira?
Diz, é assim não, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou, afinal de contas o Senhor me criou assim, então agora aguenta. Não é assim? Irmão, ou tem transformação ou não tem. Quando se carrega de qualquer maneira, começa-se a cair. A intenção era boa, demais, de Davi. Davi tinha a melhor das intenções, mas o processo estava equivocado. Cuidado, porque a intenção pode ser boa, mas Deus pode não estar nesse negócio. Tem que consultar a Deus, tem que conversar com Deus, tem que ver. Assim também é algo que você precisa fazer, que a Bíblia já mandou, e você fica pedindo confirmação. Também ao contrário serve. Você não precisa pedir confirmação para perdoar ninguém. Eu vou ver se é de Deus, eu vou olhar aqui, Deus quer que perdoe a pessoa, deixa eu abrir. Senhor, se o Senhor quer que eu perdoe fulano, o Senhor vai falar comigo. Aí abre, tudo que eu te disser, tu farás. Não entendi, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai falar comigo. E Judas foi e se enforcou. Isso aqui não, isso aqui é do capeta. Aí, vai tu e faz o mesmo. Vai, brinca, vai tu e faz o mesmo. Amados, a Bíblia não é um horóscopo para você ficar o que Deus quer. Não, a palavra de Deus diz, perdoa. É 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, eles estão dizendo aí que é 3, vamos perdoar 7, né? Porque a lei rabínica diz que era 3 vezes num só dia. O rabinato dizia que era 3 vezes você podia perdoar num só dia. Passou disso, você não precisava perdoar mais. Aí Pedro disse, não, vamos perdoar 7, porque a gente, eu ando com o Senhor, eu estou aprendendo e tal, nós somos melhores do que eles, vamos perdoar 7. Aí Jesus olha, vou te pegar agora, Pedro, tu com essa personalidade colérica, sanguínea que você tem, Pedro, nem 3 nem 7, Pedro, 70 vezes 7, aguenta aí, 490 vezes num só dia. Era preferível Pedro ter ficado calado. É por causa de Pedro, 70 vezes 7 é por causa de Pedro. Quando você chegar lá no céu, vai assim, Pedro, tu falou muito, Pedro, tu falou muito. Você vai encontrar na Bíblia, Pedro é uma figura. Jesus, vamos ficar aqui e fazer 3 tendas. E a Bíblia diz, e Pedro não sabia o que falava. Por quê? Pedro, vamos ficar fazer 3 tendas enquanto tem um menino endemoniado lá precisando ser liberto? Não, nós não vivemos na contemplação. Nós podemos até contemplar a glória de Deus, mas é nas obras de justiça, nos atos de justiça através dos santos, ataviando de linho fino e de ouro o vestido da noiva, é que é reconhecido e é manifesto o reino de Deus. Porque o reino de Deus é manifestado desse jeito. O reino de Deus não se manifesta você trancado no seu quarto, orando e chorando e lendo a Bíblia, não. O reino de Deus se manifesta na rua, quando você manifesta a glória de Deus, evangelizando, ganhando as pessoas para Jesus, indo em orfanatos, indo onde for, libertando os cativos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Aí o reino de Deus se manifesta. É desse jeito. Então, as argolas significavam o tempo, e Jesus, durante o tempo, porque os varais, eles passavam nas argolas e sustentavam a arca. Em cima da arca, haviam os 2 querubins, e os 2 querubins, um virado para o outro, com as asas viradas para o alto em diagonal, e para frente, um olhando para o outro, face a face, simbolizava a expectativa dos anjos e o interesse dos anjos na obra redentora de Cristo, porque era justamente entre esses 2 querubins que o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia sangue ali e pedia perdão pelo pecado do povo, e a glória de Deus vinha e descia sobre aquele lugar. E agora que você já sabe mais ou menos como era a arca, eu quero falar do que havia dentro, para que você possa entender o que você carrega dentro de você. Bom, os elementos da arca, diga assim comigo: as tábuas da pedra da lei,
a vara de Arão que floresceu e o maná do deserto. Bom, as tábuas da lei significam toda a ordenância de Deus para a sua vida, através da experiência que você tem em Cristo com a palavra, porque Cristo é a própria palavra. Moisés subiu, e quando Moisés subiu, recebeu essa lei. Quando ele desceu, viu o povo idólatra, adorando um bezerro de ouro, ele quebrou. Então Deus manda ele lavrar a segunda vez, e ele faz outra tábua, e essa tábua é colocada dentro da arca. Amados, nós não podemos andar em outra coisa a não ser com a palavra dentro de nós. O salmista Davi disse: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a tábua da lei dentro da arca simboliza a presença de Cristo e a sua palavra, que Ele é a própria palavra, nos lavando todos os dias. A Bíblia diz que quando o centurião ferrou o lado, fundiu o lado, vazou o lado, rasgou o lado, lancetou Jesus, saiu sangue e saiu água. O sangue foi o que Ele fez por você na cruz, Ele te salvou, mas a água é o que Ele está fazendo por você todos os dias. Ele está te lavando, porque nós somos lavados pela palavra de Deus. Nós não vivemos de corre de ativismo para um lado e para o outro. Você precisa viver a palavra. Eu não estou falando para você não crer que o Espírito Santo pode te tomar, que você pode chorar, que você pode falar em línguas, que você pode pular, que você pode se jogar no chão. Eu não estou falando nada disso, não. O que eu estou dizendo é que você tem que andar na palavra, e tudo que estiver fora da palavra não é Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Então pule, salte, exalte, celebre, mas celebre em tudo com Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos criar uma seita, outra religião, e já tem um monte aí no mundo. Nós vamos criar outra coisa. Muitas pessoas, por pegarem a palavra e dizerem o seguinte: eu vou me adaptar. Isso aqui não, isso não dá. Mas se eu der um jeitinho nisso aqui, se eu adaptar, vai ficar legal. Aí adapta, pronto. Aí nasce uma seita. A palavra não tem que se adequar a mim, é eu que tenho que me encaixar nela. Amém? Você não está na palavra, é a palavra que tem que estar em você. A palavra não é uma geografia para você estar ao sul da palavra, ao norte da palavra, ao oeste da palavra. Não, você não está na palavra. A palavra não tem geograficidade na palavra, é a palavra que mora dentro de você. Porque se Jesus Cristo estiver em vós, meu irmão, não tem como as coisas não darem certo. Agora nós queremos adaptações, vamos monstrificando o corpo de Cristo, vamos inventando. Não precisamos de invenções. O apóstolo Paulo diz: o fundamento já foi posto, e sobre este fundamento não se coloca outro, ou não se tira esse para colocar outro, mas se edifica um edifício. Agora, se você edifica um edifício de pedra, de feno, de palha, de madeira, o problema é seu. O que ele está dizendo? O fundamento é Cristo. Construa em cima dele um edifício espiritual bem alicerçado para a glória de Deus, mas nunca mude o fundamento. O fundamento da igreja sempre será Jesus Cristo. Jesus Cristo é o firme fundamento, não tem outro. A palavra colocada dentro da arca, a tábua da lei, é eu e você andando todos os dias pela palavra de Deus, andando todos os dias segundo a sua vontade. E ali dentro havia a vara de Arão que floresceu. E por que a vara de Arão floresceu? A vara de Arão floresceu porque o povo estava murmurando, o povo estava rebelde, o povo só sabia reclamar. E aí o que Deus diz? Chama todos os sacerdotes, os 12 sacerdotes aí, um de cada tribo, manda cada um pegar sua vara, passa para cá do véu, coloca a vara que florescer vai ser a vara do sacerdote, a qual eu falarei e repreenderei o meu povo para que não morra. Beleza.
Aí todo sacerdote foi lá, Moisés pegou as varas, juntou aquele monte de vara, botou para trás do véu. Quando tirou, só tinha uma vara, cada um escreveu o nome da sua tribo na vara, e aí colocou lá, chamou Moisés de novo, mandou cada um tirar sua vara, só a vara da tribo de Levi, que era a vara de Arão, havia florescido, tinha dado ramos e rebentos, a Bíblia diz, e diz: Arão, então agora fala para o meu povo. Eu aprendo com isso, é que quando a vara do sacerdote não floresce, é porque o sacerdote não está corrigindo o seu povo. Tem gente que não gosta de pastor que briga, né? Irmão, eu estou bravo. Não parece, mas eu estou bravo. Vocês estão rindo. Irmãos, a gente corrige porque a gente ama. Quando a gente liga e diz: irmão, para de reclamar. Você não está vendo, você está vendo um ponto negro numa folha branca. Tem 98% da folha está limpa, dá para você usar, mas você está reclamando por causa daquele pinguinho de tinta que está ali. Deixa de ser murmurador, infeliz. Irmão, tem gente que é desgraçado, pastor. Sabe o que é desgraçado? Desprovido de graça, pega a graça de Deus e joga no lixo, diz assim: tudo está ruim. Ele não está vendo a graça em sua volta, ele não está vendo que ele está respirando, ele não está vendo que ele vai ao banheiro sem dificuldade. Tem gente que já entrou para essa igreja aqui com medo de ir ao banheiro, com crise renal, sabendo que se fosse ao banheiro ia gritar, pedindo: Deus, faz um milagre nesse culto, quebra minhas pedras nos rins, quebra, Senhor Deus, essa pedra na vesícula, eu quero ficar livre disso. Quem já teve isso sabe que é horrível. Você vai no banheiro, você dá glória. Irmão, com perdão, está gravando aqui, senta no vaso e dê glória a Deus, aleluia, ai, aleluia, glória a Deus. Porque tem gente que não pode fazer isso. A gente estava fazendo uma visita, hoje à tarde tivemos a notícia de um senhor que teve que tirar a bexiga e pôr uma prótese. Eu fiquei imaginando a vida desse senhor agora, sem bexiga, sem a sensação de poder urinar, quando só sabe que urinou quando vê a bolsa ali do lado. A gente reclama por tudo, é desgraçado, porque não vê graça. A vida fica sem graça, joga a graça de Deus fora. Deus está dando graça, o filho está bem, almoçou, teve arroz com feijão e ovo, mas teve arroz com feijão e ovo. Teve gente que não teve. Aí a gente quer reclamar. E tem gente que fica: por que aconteceu isso? Aí se Deus é Deus, por que... Irmãos, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Não é a minha qualificação, quantificação, adjetivação, ou querer botar Deus em um processo empírico, um experimento de observação, para saber se alguém morre, Deus é bom ou é ruim. Se alguém não morre, Deus é bom. Saiba você que agora, nesse exato momento, em algum hospital aqui do Cariri, não muito longe, tem uma criança nascendo. Os pais estão fazendo festa e vão pegar o seu filho no colo, um filho desejado, amado, e eles vão chorar, vão levantar essa criança e vão dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoou com um menino, com uma menina. Mas saiba também que lá no anjo da guarda tem alguém sendo velado e que foi sua vida ceifada repentinamente. Deus é bom ou Deus é mau? Porque no momento que alguém nasce, alguém morre. Então Deus é bom porque alguém nasceu e Deus é mau porque alguém morreu? Deus não é bom porque alguém nasceu e Deus não é mau porque alguém morreu. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom porque Ele é Deus. E meu irmão, como diz a música, você não pode explicar, então não queira explicar a Deus. Deus é bom e ponto final. Se eu estou aí, eu dou um pulo para trás, um glória a Deus, aleluias! Meu Deus! Nós precisamos entender, a vara que floresceu era vara para corrigir o povo, porque o povo estava murmurando e estava desagradando a Deus. Nós vivemos uma das piores gerações de crente que reclama de tudo. Minha avó era crente, não tinha micro-ondas, não tinha máquina de lavar, não tinha panela de pressão. Quem tem mais de 50 anos sabe que para ter a primeira panela de pressão, ou ganhou no casamento, se ganhou, ou comprou depois, quando já tinha uns 10 anos de casado. É ou não é? Tem alguém
de mais de 50 que sabe que entrou na vida de casado já com máquina. A senhora entrou na vida de casado, não sei se a senhora tem 50 anos, me perdoa, amém? Irmã Dora, tia Lília, mas já entraram no casamento com máquina de lavar? Vocês já entraram? Com forno micro-ondas? Com forninho elétrico? Aí hoje, todo mundo tem tudo isso. Eu não tenho tempo, pastor, para pregar a palavra, para ganhar as pessoas para Jesus. Eu não tenho tempo para falar de Jesus para ninguém. Como é que não tem tempo? Que antigamente as pessoas não tinham nada disso, panela de pressão rapidinho, o feijão está no fogo, máquina de lavar, rapidinho, ajeita tudo para facilitar. E o tempo continua o mesmo, é 24 horas. E detalhe, minha avó teve 13 filhos. 13. Eu nunca vi minha avó reclamar. Uma vez andando com ela, o morão caiu na cabeça dela. Ela se ajoelhou no meio da rua, o sangue caía, um pedaço de pau do laje que caiu, o sangue caía. Ela levantava a mão para o alto, no sol quente do Rio de Janeiro, dizendo: glória a Deus, eu te glorifico, Senhor. Eu te glorifico, chorando, o sangue descendo e ela agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. A minha avó tinha os joelhos mais feios que eu já vi até hoje, porque ela não tinha joelho, ela tinha calos no joelho, de tanto orar. Eram joelhos de camelo, de tanto orar. 13 filhos, todos os 13 na casa do Senhor. Irmãos, nós reclamamos de tudo. Aí o pastor reclama, aí desonra, desobedece, sai falando mal, aí é ingrato. Um pastor nunca vi, não vai dar certo não. Pastor, toda vez que eu venho falar, pedir um conselho, ele vem falar só o que eu não quero ouvir. Se você quiser falar o que você quiser ouvir, fala, grava no seu smartphone, depois repete para você. Porque você não precisa ser aconselhado com aquilo que você quer ouvir. Você precisa ser aconselhado naquilo que você precisa ouvir. E não confunda confronto com afronta, porque quem te afronta te expõe, quem te confronta te corrige, que é o seu melhor. Não te ama. Quem te confronta te ama, quem te afronta te expõe. Ele quer apenas jogar você para baixo, porque ele não pode subir. Não confunda. Então, meu irmão, quando a vara florescer, é porque Deus quer te dar vida. Porque Deus disse: a vara que florescer, eu vou falar com você vai corrigir o meu povo, porque o meu povo está murmurando, para eles não morrerem. Sabe o que aconteceu? Eles continuaram murmurando. Aí você vai ver lá, acho que é Êxodo 35 ou 37. Eles continuaram murmurando. Quem daquela geração entrou na terra prometida? Ninguém. Só Josué e Calebe foram os únicos que se salvaram na última hora, dizendo: levantemos e tomemos posse da terra que Deus nos deu por herança. E fez o povo calar diante de todos. Só Josué e Calebe. Você entendeu que a murmuração te atrasa? Que a murmuração é dúvida, e que dúvida é a fé na derrota? A dúvida atrai tanta desgraça para Deus, quanto a fé atrai milagre para a sua vida. A dúvida atrai tanta desgraça para a sua vida, quanto a fé em Deus atrai milagres para a sua vida. Amém? Então, não duvida, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. A dúvida suscita a ira de Deus. A fé alegra a Deus. E a terceira coisa que havia, o terceiro elemento na arca, o maná do deserto. Jesus disse: os vossos pais comeram do maná que havia no deserto e pereceram, mas aqui está o pão do céu. Ele é o maná. Quando ele veio para o que eram os seus, João 1,11, ele veio para o que eram os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebe, a esse deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eles não reconheceram, eles se maravilhavam em Cristo, mas não reconheceram a Cristo como Messias. A palavra maná significa: o que é isso? Eles não reconheciam maná. O que é isso? O que é isso? Nós estamos comendo, o que é isso? Eles andavam com Cristo e se maravilhavam de Cristo, mas se escandalizavam dele. Eles se maravilhavam de Cristo, mas se escandalizavam dele, dizendo: ele é maravilhoso demais para quem veio da Galileia. Ele é maravilhoso demais para ser o filho
da Maria, do José carpinteiro. As irmãs dele, os irmãos dele estão sempre com... Ele está pensando que é quem para dizer que ele e o pai é um? É o filho de Deus? Vamos apedrejá-lo. Irmãos, dentro de nós há o maná, o pão vivo, que precisamos agasalhar e nos alimentar dele todos os dias. Que alimento você está comendo? Porque você é o que você come. Aqui você sabe, tem nutricionista aqui, tem médico, você sabe, você é o que você come. Começa a comer porcaria, vai ver o revertério que vai dar. Começa a se alimentar do pão vivo. Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. O que eles fizeram? Tchau, eu vou embora. Você não vai? Não, eu quero milagre, eu quero alegria, eu quero chegar na igreja, eu quero pular, eu quero me exaltar, eu quero chegar na igreja e que o pastor ore por mim, abençoe, me abrace, a pastora eu gosto tanto quando os pastores me abraçam, me aconselham, mas eu não quero esse negócio de compromisso, de palavra, de estudo, eu não quero nada, eu quero alegria. Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. Sabe o que ele está dizendo? Tem que ter pacto comigo. Quando eu fizer milagre, você recebe, mas quando eu tiver sofrimento, você vai sofrer também. Os que não tiveram pacto com Cristo foram embora. Aí Jesus disse: e vocês não vão? Aí Pedro disse: para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Mas em cima da hora, em cima, quando Jesus mais precisou, quem ficou? Só João. Só João. Todos os discípulos morreram martirizados, só João morreu de velhice. Foi o único que ficou. Sabe por quê? João é o que mais fala de amor na Bíblia. João é o que mais fala, porque só pode ter uma revelação do amor de Deus quem teve uma revelação da dor de Deus. Porque Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, reconciliando o mundo com Ele mesmo, não imputando aos homens os seus pecados. Ele viu a própria oferta morrer na mão do sumo sacerdote. Toda a oferta, ela morria no coração de quem dava, e depois ela morria na mão do sumo sacerdote. Deus entregou a Cristo. Por isso que Deus virou o lado, o rosto, e Jesus disse: Eli, Eli, Ramá sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele já tinha matado Cristo no seu coração. Eis o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, diz em Apocalipse. Jesus não morreu há 2017 anos atrás. Se você pensa que Jesus morreu há 2017 anos atrás, você está enganado. 2017 anos atrás foi a materialização daquilo que já aconteceu no céu. Porque toda oferta, antes de morrer no coração de quem dá, antes de morrer na mão do sacerdote, ela morre no coração de quem dá. E foi Deus que enviou a Cristo. Era assim que funcionava. Dá para você entender isso? Ele é o pão da vida. Se alimente dele. Eu não sou contra, você pode ir para palestra motivacional, você pode fazer 50 cursos de inteligência emocional, uau, faça. Você pode estudar neurociência, eu amo neurociência, eu amo física quântica, você pode estudar tudo, mas não esqueça que o principal é o pão da vida, é Cristo. Tem uma música que diz, se coloque de pé, nós vamos adorar o Senhor. Tu és o pão do céu. Sabe? Vamos orar. Enche-me. Deixa eu falar algo aqui para você, preste atenção. Cristo é o pão, amém? Cristo é a palavra. Olha aqui, preste atenção nisso. Preste atenção. Deus está me revelando aqui. Tudo o que Deus criou no livro de Gênesis, na criação, cada passo seguinte completava o passo anterior. Exemplo: Deus não criou o peixe para criar o mar. Ele criou o mar
para criar os peixes. Deus não criou os seres herbívoros para depois criar o capim, a vegetação. Deus criou a vegetação e depois criou os seres. Sabe o que eu entendo? Quando você tem Cristo como provisão, o sustento sempre chega antes da necessidade. Nunca haverá necessidade sem o sustento. O sustento já existe. Nunca tem necessidade sem provisão. Quando chegar a necessidade, creia que a provisão já existe. Porque antes de criar o boi, Deus já criou o capim. Antes de criar você, Ele já criou. Antes de ter a necessidade, Ele já criou a provisão. Entenda isso, não murmure. O pão do céu é a provisão sobre a sua vida. Cristo é a provisão. Tenha Cristo e você vai ter provisão. Tenha Cristo e você vai ter provisão. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Me perdoe pelo horário, mas eu tinha que terminar. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém. Hugo, a luz, por favor. Amém. Senhor, Tu és o Deus Emanuel. O Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, Enche-me até transbordar. Repita comigo. Senhor, hoje eu sou o tabernáculo da sua arca. Eu carrego a sua presença. Que em mim esteja a vara e ela florescerá. Que em mim esteja a sua palavra para eu não pecar contra ti. Que em mim esteja o maná, o pão vivo, o pão da provisão. Eu creio que ainda que eu tenha necessidades, a provisão já existe. Aleluia, dê glórias ao Senhor.